Quando a gente fala de fé, a gente logo liga aquilo que é inefável, aquilo que é transcendental, aquilo que não podemos tocar, mas podemos enxergar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a convicção das coisas que não se veem. E quando eu falo de ciência, logo entra o empirismo, que é uma corrente filosófica da ciência. E junto com o empirismo vem a epistemologia, que é o estudo concreto, embasado daquilo que pode ser experimentado. E logo vem também às nossas mentes a concepção de ciência moderna, que é aquilo que aprendemos desde o primário escolar. Nesse vídeo eu estou aqui para a gente falar um pouco de Deus e como Deus se encaixaria mediante algumas correntes científicas já estabelecidas. Por exemplo, a prova da existência de Deus se daria em alguma corrente, em alguma vertente científica atual. Eu poderia usar alguns métodos científicos, alguns métodos epistemológicos para provar a existência de Deus? E a resposta é sim e não. O primeiro ponto de um Deus científico aqui, que nós temos um grande problema, é que dentro da epistemologia, do empirismo ali, nós não conseguimos pegar uma essência de Deus, um fragmento de Deus e trazer ao laboratório. Por exemplo, nós não temos acesso a uma nuvem de nêutrons ali, para a gente pegar um pouquinho dessa nuvem, trazer ela para o laboratório. Então se trabalha através de correntes matemáticas a alguns cálculos. E se Deus é Deus, logo, se é o Deus, né, que nós vamos estudar aqui no caso, o Deus da Bíblia, logo esse Deus é soberano, é onipotente, e logo, se nós somos limitados, se nós somos um pequeno fragmento da sua criação, de Gênesis 1, logo, nós não podemos ter acesso a uma estrela ali de nêutrons, nós vamos ter acesso a um fragmento de Deus, então é impossível ter acesso a Deus, um acesso científico a Deus, logo é impossível trazer a epistemologia para ser aplicada mediante um ser onipotente. Isso é uma corrente que eu estou trazendo aqui, é uma conceitual. Logo, não podemos trazer Deus ao laboratório e provarmos a existência de Deus através de um teste empírico, ok? Então, se não podemos provar a existência de Deus, nós também não podemos anulá-la mediante as correntes pedagógicas, as correntes de conhecimento que a gente tem. O darwinismo não anula Deus, o darwinismo explica a antecedência da criação de Deus. Muitas pessoas entendem que a evolução ela conflita ao ponto de anular Deus. Logo, se sou darwinista, não devo crer em Deus e Deus passa a ser um delírio, Deus passa a ser um sonho, uma paranoia. E não é bem assim. Nós não podemos provar que Deus existe, mas nós também não podemos provar que Deus não existe. Uma coisa não anula a outra, isso é um princípio básico. Por exemplo, até o dia de hoje, nós estamos no ano de 2022, nós estamos no mês de agosto, até hoje não se provou a teoria da relatividade. Ela ainda é uma teoria, ela ainda não é uma lei científica e não se provou. Logo, não é porque provei a teoria da relatividade, ou melhor dizendo, porque eu não provei ainda, eu não anulo, eu não autoanulo a teoria da relatividade. Pelo contrário, ela segue para ser testada e provada em cima de novos conhecimentos, em cima de novas teses, teorias. Então, não é anular Deus, não é tirar Deus dentro do campo científico, acadêmico e tentar rejeitar e colocar Deus como delírio, como muitos acadêmicos fazem. Simplesmente rejeitam Deus por conta de um livro, por conta de uma Bíblia, por conta de não crer nas citações desse livro. E a questão da historicidade da Bíblia, isso aí já é conteúdo para um outro vídeo. Mas o que eu quero falar aqui neste vídeo, não sei a hora que você vai estar vendo, é que uma ciência bem estabelecida, juntamente com a fé bem estabelecida, uma coisa liga a outra. Como já dizia o Santo Anselmo de Cantuária, eu não preciso ter fé para crer, eu preciso saber para crer. Então,
Eu creio, por isso eu vou conhecer, por isso eu vou buscar o conhecimento, por isso eu vou saber, não ao contrário. Então, por isso que eu creio que eu tenho que me aprofundar em argumentos sólidos da existência do nosso Criador. A primeira lei da termodinâmica, ela é muito interessante. A segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, da desordem, do caos, ela também é muito interessante. Quando eu estabeleço a segunda lei da termodinâmica, ali eu vou falar da primeira lei da termodinâmica, mas quando eu uso a segunda lei da termodinâmica, ali o que muitas pessoas usam ali é que ela só vale para um sistema fechado, né? A desordem. Só que eu vou te convidar aqui para pensar. É um vídeo para pensadores. O universo é um sistema fechado ou aberto? Até então ainda não foi estabelecido se é aberto ou se é fechado. Então fica a interrogação. E por que a entropia, a desordem, ela reina, ela é prevalecente sobre todo o universo e só no terceiro planeta do sistema solar que ela não acontece? Por que só no planeta Terra houve tal ordem seletiva para que os gases, para que os compostos inorgânicos ali formassem os coacervados e dali derivasse a vida, como nós conhecemos, primeiramente unicelular, posteriormente pluricelular, multicelular, e houve a evolução da qual nós estudamos. E vou usar o termo evolução aqui no sentido darwinista, a macroevolução. Então, por que toda desordem ela paira é prevalecente sobre todo o universo, mas só sobre a Terra que essas leis não funcionam? Haja vista que ainda não temos aqui, pelo menos nos planetas conhecidos, nós não temos tamanha ordem como na Terra. A água está ali nos oceanos, está ali sustentada pela gravidade. A gravidade é uma gravidade que propicia a vida, é a gravidade como se fosse medida. A gravidade fosse a mais ou a menos, isso impactaria as nossas vidas, a nossa evolução. Então a Lua está na posição ali exata para que as águas todas se mantenham, para que as correntes das águas, as marés, elas sejam contidas ali pela gravidade. Então a Lua está na posição exata, o Sol está na posição geográfica certa, porque se o Sol estivesse mais perto, não existiria vida na Terra, como em Vênus, como em Mercúrio. Então, como que tudo está certinho, então a entropia ela é funcional em todo o universo, só na Terra que não, mas ok. Então a entropia é algo para ser ainda mais estudado, e eu não quero forçar aqui uma corrente científica, uma vertente científica para embasar o que eu estou aqui trazendo para vocês, exprimindo. Outra coisa, biogênese. A biogênese ela já provou, vida gera vida, e até hoje não se gerou vida de não vida. Vida gera vida. Vida gera vida e não vida não gera vida. Então, o que explicaria a vida na Terra? Panspermia cósmica? Talvez. A panspermia cósmica hoje é uma corrente científica que já está sendo, ela já está sendo bem propagada, porque como nós entendemos aqui a citologia, hoje a citologia não é mais como nós estudamos no primário, que era quase unânime entre eles que a vida ela foi gerada, né, por aquele ambiente primário da Terra, carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, e provavelmente ali segundo ali a corrente de Miller, dentro da água, né, nos profundos dos oceanos ali, foi havendo essa sopa primitiva, mas hoje já se há um certo incômodo
e muitos creem que a vida veio fora da Terra através de algum asteroide, inclusive com experimentos atuais nós conseguimos achar fragmentos de compostos orgânicos em asteroides, vindos de outras partes do universo. Então a panspermia não é um delírio, mas entenda que a panspermia como uma corrente científica, porque se a gente falar de criacionismo já vai ser taxado como um cientista religioso, né? Mais religioso do que cientista. Mas crer-se na panspermia é crer que a vida veio de fora, né? Então, para mim não é tão obstante a isso, ok? Vamos continuar? Se o darwinismo faz sentido, o darwinismo faz sentido sim, no sentido micro, não macro. No sentido micro, houve e pode se observar, né? Porque um dos primeiros crivos ali do darwinismo é que a evolução ela é muito devagar, muito morosa, ou seja, não dá para ser observada. Mas a microevolução ela pode ser observada e aquilo que pode ser observado já é algo factual. Então a microevolução ela pode ser observada, por exemplo, o bico do beija-flor, né? Aí eu entrando no lamarckismo, a questão do uso e desuso, que é uma das primárias que nós entendemos dentro da biologia, é que quanto mais há uma necessidade de uma microevolução ali, o corpo tende a evoluir. Então a microevolução é um fato. Agora a macroevolução, falta ainda argumentos para corroborar a macroevolução como uma ciência factual. A macroevolução é mais que é como se fosse um exercício, né? Um exercício. Faltaria, no meu ponto de vista, esses seres de transição, né? O Neandertal, toda essa camada de sapiens, o Erectus e por aí vai, toda essa camada ainda falta a transição. Cadê a transição dessas criaturas primárias? E cadê essa transição? Já que acha-se tantos fósseis de criaturas já evoluídas, já o ser humano como nós conhecemos, a Lucy, já como nós conhecemos o Neandertal, já né, todos eles, nós já conhecemos o homem como homem, mas cadê a transição? Mas o quadril dele é mais largo e etc. Variações genéticas acontecem nos dias atuais, né? Isso não é evolução, isso é uma deformação. Por exemplo, determinadas civilizações, o queixo é maior, determinada civilização, a altura é maior e por aí vai. Então há variações genéticas, mas isso não corrobora para uma evolução e jamais corroborou. Então, assim, o que nós temos hoje são amostras, são fósseis de criaturas já como nós entendemos o homem. Então, tudo aquilo que nós buscamos é esses seres transitoriais. Já é um mamífero, já é uma evolução, mas cadê a transição da baleia? Vocês estão entendendo? Cadê a transição? Então, é por falta desses argumentos que eu ainda prefiro ficar com a fé. Uns vão ter fé que houve, que o coarcevado virou orgânico, que essa primeira lei da biogênese, que a biogênese aí, ela não valeu ali na Terra primitiva. Ali houve leis desconhecidas como, né, já saindo do meu campo aqui de saber, mas como o próprio Stephen Hawking dizia, né, que haviam leis desconhecidas ali no princípio do universo antes do Big Bang. Então, se ele crê que essas leis conhecidas para ele são leis da física ou simplesmente leis desconhecidas, o biólogo tem o direito também de crer que a biogênese ali no início, na Terra primitiva, a biogênese não valia. E houve ali um ato milagroso, um ato de fé, e o coarcevato, substâncias inorgânicas se tornaram orgânicas e multicelular. Nunca aconteceu uma replicação disso em laboratório, mas eu tenho que ter muita fé para mim crer nisso, tá bom?
Então, a mesma fé que o cristão, que o crente, que o teísta tem em crer em Deus, o cientista também tem que ter para crer em determinadas correntes do saber. Então, assim, não é nenhum absurdo crer em Deus.